Estou de volta! Vamos fazer a revisão da aula 12. Estávamos falando aí sobre os efeitos da atividade física no músculo. Falei para você que eu tinha uma novidade para contar, para você descobrir como que é o seu tipo de fibra. Combinei que contaria aqui na nossa revisão. Mas antes disso, nós vamos fazer a nossa revisão. Vamos fazer o nosso mexa-se e na hora da correção, a professora Elisângela vai contar para vocês como é que vocês podem descobrir aí o tipo de fibra. Então vamos lá fazer nossa revisão? Acompanha aí comigo. Então nós temos aula 12.2 e o que nós vimos nessa aula? Nós falamos sobre a estrutura e a função anatômica do músculo. Então nós entendemos o termo músculo esquelético, né? Por conta que o músculo é preso ao osso. Falamos das propriedades funcionais, falamos também da importância do músculo, né? Dessa função dele de proteção dos órgãos, da função dele no movimento. E aí nós chegamos nas adaptações musculares. E essas adaptações nós reforçamos a hiperplasia, que seria o número de fibras que vão aumentar, e a hipertrofia, que é o aumento do tamanho da fibra. Então a gente falou dessas duas adaptações. Também trouxemos um pouco sobre as fibras musculares, né? Então nós trouxemos aí as características das fibras musculares, falando aí do tipo 1 e tipo 2, né? Então nós temos aqui as fibras de contração lenta e as fibras de contração rápida. Trouxemos algumas características, então tipo 1, fibras vermelha, tipo 2, fibras brancas. Falamos que uma tem a capacidade glicolítica, no caso as fibras do tipo 2, e a do tipo 1 tem a capacidade oxidativa. E também abordamos sobre os tipos de ação. E aí, concêntrica, de contração, de encurtamento, excêntrica, de alongamento, de extensão, isometria, de permanecer ali produzindo força sem aumentar o comprimento do músculo ou encurtar. O músculo vai permanecer no mesmo tamanho do repouso. Algumas características que nós vamos reforçar referente às fibras musculares, então a gente falou sobre o tempo de contração, o sistema energético que vai ser envolvido, o nível de resistência à fadiga, o tipo de exercício que vai ativar uma fibra ou outra fibra, e falamos também do tipo de produção de força. Reforçando um pouquinho mais, nós trouxemos uma ilustração. E nessa ilustração, falamos do comprimento do músculo em repouso, do comprimento do músculo em isometria, e a gente percebe que não tem mudança nesse comprimento. Falamos da força concêntrica, que há um encurtamento, e da excêntrica, que há um alongamento. Então, ele vai passar o comprimento normal do músculo. E reforçamos que tudo isso vai estar relacionado à produção de força. Então, o movimento que eu realizo durante o exercício vai fazer toda essa diferença. Em relação às adaptações, hipertrofia e hiperplasia, nós colocamos que isso são respostas ao exercício físico. Conforme eu vou treinando, eu vou alcançando essas respostas ao exercício. Então vem aqui comigo agora, o slide vai sair para a gente poder conversar agora, porque nós vamos começar o nosso mexa-se. Então a gente tem o nosso momento mexa-se. O momento mexa-se hoje tem uma prática bem legal. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, que você vai fazer o vídeo. A gente já está recebendo os vídeos, a gente já está vendo no grupo. Eu e a professora Iris estamos muito felizes porque a gente está vendo as práticas de vocês. Continue mandando os vídeos pra gente. Vamos lá pro mexa-se? Acompanha aí no slide. Então a gente tem aqui circuito funcional, é a nossa atividade. Então você vai fazer esse circuito funcional, a intensidade dele é moderada, não é rápido. Então se é moderada, dica para vocês, né? Eu já vou ativar ali fibras de contração lenta. O estímulo aqui 1 minuto e a recuperação 30 segundos. É lógico que se você for um pouquinho sedentário, olha a professora já desafiando vocês. Você pode descansar um pouquinho mais, não precisa necessariamente descansar só 30 segundos. Então vamos lá, nós vamos fazer o salto
né, o agachamento com salto, é o nosso primeiro exercício. Então aqui está a execução do movimento, agacha e salta. O segundo exercício é a elevação de quadril, muito fácil esse exercício. E o terceiro exercício é a abdução no solo. Aí nós temos no quarto um abdominal infra, então você perceba aqui que é só a elevação das pernas, né? Então também é muito fácil fazer esse exercício. E o quinto exercício é uma prancha. Como que você vai fazer? Você vai começar com agachamento, 1 minuto. 1 minuto, marca no relógio, descansa 30. Já deita para preparar para a elevação de quadril. 1 minuto na elevação de quadril. Descansa, 30 segundos, já prepara para adução no solo. 1 minuto na adução no solo. Descansa 30 segundos, já prepara para o abdominal infra no solo. 1 minuto aqui também no abdominal. Descansa 30 segundos e termina na prancha. Se a gente for fazer as contas, vem aqui comigo. Você vai ter aí 5 minutos de exercício. 5 minutos considerando que são 5 exercícios. E você vai ter 30 segundos de descanso em cada exercício. Então, em média, o seu circuito vai durar em torno aí de 6 a 7 minutos. Por aí. Então, nesse momento, quando você terminar o seu circuito, você vai olhar como que eu terminei. Eu terminei ofegante? Eu terminei cansado? Como que tá meu músculo? Meu músculo ficou cansado? Ficou fadigado? Percebe aí como que seu corpo se comportou. Como que ficou sua recuperação. Você vai ver que tem exercício, por exemplo, nesse agachamento com salto, que você recruta praticamente toda a sua musculatura corporal, porque você agacha, você salta, então vai exigir de todo o teu músculo, todos os músculos do teu corpo para trabalhar. E vai associando com o tipo de fibra, ok? Então agora eu quero ver o vídeo, você fazendo esse circuito funcional aí de 7 minutos, fichinha, né? Muito simples. Agora nós vamos para a nossa atividade de sala e aí nós vamos voltar fazendo a correção. Até já! E estamos de volta, poxa, nosso mês foi tão rápido, né? Foi tão legal. Aí você deve estar se perguntando, poxa, professora, por que a senhora não fez aí no estúdio? Como eu disse, a professora tá com uma fratura no pé, então ela não tá podendo se exercitar ainda, né? Então por isso que eu só demonstrei. Agora nós vamos fazer a nossa correção de atividade de sala. Tenho certeza que você vai gabaritar e a professora no finalzinho da aula vai contar para vocês sobre o tipo de fibra. Aí você diz, poxa professora, a senhora tá falando dessa história desde o início da aula, eu já tô curioso. Então continua curioso aí que a gente vai falar sobre esse assunto até o finalzinho da aula. Vamos lá para a correção? Acompanha comigo aí. Então nós temos aqui como primeira questão que vai falar sobre a propriedade funcional, né? Então o comando já traz sobre propriedade funcional. Mas vamos ler o textinho, o nosso enunciado aqui? Sabendo que os músculos são responsáveis por todos os movimentos do nosso corpo, sejam eles voluntários e involuntários, pode-se afirmar que a capacidade do músculo de alterar seu comprimento para além do repouso diz respeito a qual propriedade, né? Então aqui o comando está dizendo a capacidade do músculo de alterar seu comprimento. Então ele vai sair do seu comprimento normal e vai alterar, vai estender um pouquinho mais. Eu acho que eu já estou dando até a resposta. Ele vai estender um pouquinho mais. Eu acho que eu já ajudei vocês, né? Mas vamos lá, vamos analisar. Quando eu digo aqui excitabilidade, excitabilidade vem de estímulo, de excitação, de ativação. Então, eu não estou falando de aumentar o comprimento ou de alterar o comprimento. Então, essa aqui eu já elimino. Não é essa a minha alternativa. Elasticidade. Veja bem, vamos analisar aí pensando no elástico, né? Então, é aquela capacidade que o músculo vai e volta, né? Ele consegue retornar o comprimento normal dele. Então, também não é o que a gente está procurando. Contratilidade seria de contração, de contrátil, capacidade dele contrair. E aí a gente precisa da contração para produção de força.
mas o que a gente está procurando aqui é aquela capacidade funcional, aquela propriedade funcional que altera o comprimento. Então também não é a contratilidade. Aí nós temos aqui ação isométrica. Ação isométrica, como o próprio nome já traz aqui, é uma ação. Então, é uma ação que eu vou permanecer no mesmo comprimento do músculo, lembra? Eu vou produzir força, mas eu vou permanecer no mesmo comprimento ali. Meu músculo não vai nem encurtar e nem alongar. Então, também não é essa que eu estou procurando. E aí, quando a professora Elisângela já começou dizendo assim, estende o músculo. Então, o músculo vai aumentar o comprimento, ele vai estender. Então, já tem extensibilidade. Muito fácil, né? Aí você pode dizer assim, professora, pode colocar essa na prova porque eu vou acertar e vou gabaritar. Muito fácil, né? Então, qual que é a nossa resposta? Letra A. Vamos para a questão 2? Acompanhe aí comigo. Próxima questão. Questão 2. Vamos ler o comando aqui dela. Então, vai falar de ação muscular. Então, o que eu tenho que responder? Vamos analisar o nosso textinho. Com base na ilustração abaixo, pode-se afirmar que quando a ativação muscular para a produção de força é caracterizada pelo encurtamento do músculo. Então aqui eu quero falar sobre o encurtamento. Lembrando que o nosso comando é ação muscular, mas é uma ação muscular de encurtamento. Então quando eu falo do encurtamento, eu tenho que tipo de ação muscular? E aí a professora ainda trouxe uma imagem. Então aqui nessa imagem eu tenho um encurtamento e nessa imagem eu tenho um alongamento. Qual que é o meu comando? Encurtamento. Então qual é o tipo de ação? Vamos analisar agora nossas alternativas? Vou começar de cima para baixo, aliás, de baixo para cima. Nós temos aqui oxidativa. Será que é uma ação oxidativa? A gente estudou ação oxidativa? Aí você diz assim, não, professora, isso é sistema de energia, eu não pisquei na aula passada. Eu sei que é sistema de energia. Então aqui não é ação, é sistema de energia. Vou até colocar aqui uma abreviação, é sistema. Então essa aqui eu já vou eliminar. Não é ação muscular. Professora, a senhora acha que eu estou piscando na sua aula? Beleza, vamos agora para D. Na D está dizendo glicolítica. Poxa, professora, esse daí também é sistema de energia. Já vou eliminar. Não é ação. Aí você diz assim, poxa, professora, mas a A, B e a C são ações musculares. Opa, você está ligado na aula. Mas qual que é o encurtamento? Vamos analisar? Aí eu vou para a letra A. Isométrica. Isométrica, o que vai acontecer na isometria? Lembra comigo, vamos aqui para a gente reforçar. Vamos reforçar na prática agora, porque eu quero que você faça uma prática também para me mostrar. Estou aqui no rosca direta, que é o nosso exercício que a gente sempre exemplifica. Estou aqui, parei com os dois halter. Na hora que eu faço essa parada aqui, estou produzindo tensão, estou com peso aqui. Imaginem que a professora está com um halter aqui de 5 quilos, que é pesado. Para a professora é pesado. Então, coloquei aqui, estou segurando, estou produzindo tensão. Então, nesse momento, esse músculo aqui mudou o comprimento dele? Não. Eu estou produzindo tensão? Estou. Então, eu estou fazendo isometria. O que eu quero? O encurtamento. É isometria? Não. Vamos analisar agora a B, concêntrica. Então, eu tenho braço estendido, vou fazer a contração. Quando eu contraio, o que acontece? Meu músculo encurta. Então, qual que é a resposta nossa correta? B. Então, quando eu faço a contração, há um encurtamento do músculo. E quando eu retorno, há um alongamento do músculo. Então, a gente consegue identificar essa resposta muito fácil, né? Então, vamos olhar no gabarito agora qual que é a nossa resposta correta. Então, a gente tem aqui B como resposta correta. E aí, a gente já vai avançar para a nossa terceira questão. Terceira questão vai pedir que você faça uma análise referente aos tipos de fibra e que você diga o que está correto. Então, para você responder essa questão, você tem que ter prestado atenção na hora que a professora explicou sobre tipos de fibra. Mas aí nós temos um texto que vai te ajudar a lembrar algumas coisas. Vamos ler ele agora. Quando o músculo é ativado e produz força,
Ele pode encurtar, permanecer do mesmo tamanho ou resistir ao alongamento. Para tanto, o músculo é necessário a ativação das fibras musculares. Então aqui eu preciso ativar essas fibras. Se eu não ativar, eu não tenho essa produção de força. Eu não tenho esse encurtamento, eu não tenho permanecer no mesmo tamanho, eu não tenho alongamento, eu não tenho. Eu preciso ativar as fibras para realizar o trabalho no músculo esquelético. Então agora vamos analisar as afirmativas. Nós temos aqui umas afirmativas da E até, aliás, da A até a E. Vamos analisar a A. A produção de força e a resistência no músculo são limitadas. Será que a produção de força e a resistência no músculo é limitada? Será que em relação, olha bem aqui, vou voltar. Em relação aos tipo 2, que é as fibras de contração rápida, será que essa força e essa resistência no músculo é limitada? Quanto mais fibras do tipo 2 eu tiver, mais força eu vou produzir, então não é limitado. A gente consegue eliminar essa questão aqui, porque nas fibras do tipo 2, quanto mais fibras eu tiver, mais força eu vou ter. Então já eliminamos. As fibras do tipo 1 possuem alta capacidade de fadiga muscular. E aí nós já vamos conseguir eliminar, por quê? Porque primeiro nosso comando ali é tipo 2, né? Segundo, as fibras do tipo 1, elas possuem capacidade de resistir à fadiga. Por quê, professora? Porque elas são fibras de contração lenta. Então elas têm a capacidade de aguentar o esforço por muito tempo. Então, ela tem capacidade de resistir à fadiga. Então, vamos lá. Na produção de energia, na C, as fibras do tipo 1 caracterizam-se por possuir elevada capacidade aeróbia. Então, quando eu falo aqui fibras do tipo 1, eu estou dizendo que elas têm alta capacidade aeróbia. Essa aqui me parece bem correta. Mas vamos analisar a D. As fibras do tipo 1 são recrutadas em eventos de resistência de alta intensidade. Aqui eu já consigo eliminar, por quê? Porque eu estou falando de alta intensidade. E as fibras do tipo 1, na letra E, ativam predominantemente o sistema ATP-CP glicolítico. E, na verdade, tipo 1 é oxidativo. E aí, qual que é a nossa resposta correta? A C. Aqui eu associo a fibra do tipo 1 com a capacidade aeróbica. Então, vamos seguir. Questão 4. Considerando que somente em situação de treinabilidade e estímulos adequados é possível alcançar adaptações fisiológicas, descreva as principais alterações que ocorrem nas fibras musculares com a prática da atividade física sistematizada. Então, olha que legal. Vem aqui comigo agora para a gente conversar um pouquinho. Essa parte aqui é a parte que você vai, o comando da questão é falar sobre as adaptações fisiológicas. É lógico que nós trabalhamos na aula 2 adaptações. Mas se você for um aluno curioso e você quiser estudar um pouquinho mais, você vai ver que tem inúmeras adaptações. E se você decidir fazer educação física, então, aí que você vai descobrir que tem muitas adaptações. Mas aí o que eu quero que você responda aqui nessa questão? No comando. Que você traga as adaptações que nós trabalhamos na aula. Mas se você quiser colocar muito mais, fica à vontade. Explore aí tua criatividade, teu conhecimento, teu protagonismo. Você for pesquisar, você vai ver que tem muitas outras coisas. Então, o que a professora trouxe? Uma chave de resposta baseado no que a gente estudou na aula. Então, acompanhe agora aí a nossa chave de resposta. Qual que é a nossa chave, então? Nós temos duas adaptações, a hiperplasia e a hipertrofia. Hiperplasia referente ao aumento do número total de fibras e a hipertrofia, o aumento do tamanho. Veja bem, não é para copiar isso aqui e colocar como sua resposta. Isso aqui é só um parâmetro para você saber se você está no rumo, se você conseguiu, para que você possa acompanhar. E aí eu quero agora, falei que eu ia deixar um tempinho, vem aqui comigo para a gente conversar. Falei que eu ia falar do tipo de fibra. Então, agora eu vou contar para vocês como que vocês podem identificar esse tipo de fibra aí. Então, vejam bem. Primeiramente, do ponto de vista fidedigno, científico,
vocês teriam que fazer uma biópsia. Então, você teria que tirar um pedacinho do seu músculo, olha que a professora vai contar. Tirar um pedacinho do músculo, fazer uma análise histoquímica, e aí nessa análise histoquímica, você vai identificar a marcação, né, do tipo de fibra que você tem, se é tipo 1 e se é tipo 2. Isso geralmente é feito com os atletas, no alto rendimento, na alta performance. Então, a gente consegue identificar. Aí você diz assim, professora, mas eu não sou um atleta de alto rendimento, eu não sou de alta performance, como é que eu posso fazer isso? Então eu vou te dar uma dica. Você vai começar a treinar e você vai observar quando é que seu músculo cansa mais. Por exemplo, você está aqui no agachamento, fazendo o agachamento. Você já treina muito tempo o agachamento, você já é um aluno que treina e você percebe que você fadiga muito rápido. Ou você percebe que você não está desenvolvendo, não está tendo hipertrofia. Aí você diz assim, o fulano está treinando, já tem, professora, 1 ano e ele já está todo definido. Eu já tenho 1 ano que estou treinando e não defini. Então, se você tem 1 ano que está treinando e está treinando adequadamente e não definiu, é porque você tem predominância de tipo 1. Aí você vai ver as características, você vai ver que fibra de tipo 1, ela não vai ganhar hipertrofia tão rápido, ela não vai ter o mesmo desenvolvimento de quem tem predominância do tipo 2. Então você consegue observar e aí você já vai acalmando o coração, vai dizer assim, então é por isso que no fulano foi mais rápido e no meu vai ser mais demorado, porque as minhas fibras predominantes são tipo 1. Aí você faz o contrário, você queria emagrecer, você é uma pessoa que tem uma dificuldade de emagrecer, aí você diz assim, poxa, minha predominância é tipo 2 ou é tipo 1. Tipo 1 você vai conseguir ativar o sistema oxidativo. Então observa as características da fibra, observa o seu treinamento, considera a sua individualidade biológica, considera o seu fator genético, olhe para o seu pai, olhe para a sua mãe, e diga assim, olha, boa parte da sua genética é do seu pai e é da sua mãe. Então você vai ter um parâmetro para saber qual que é a fibra determinante. Quando você estiver treinando, aí você começa a observar o seu corpo. Então, a dica da professora Elisângela para você poder identificar seu tipo de fibra é observar o seu corpo durante o treinamento. Fazer o treinamento direitinho? Sim. Se alimentar direitinho? Sim. Esperar, porque isso demanda um prazo? Você não vai treinar 1 mês e já vai estar com o músculo definido. Tem que ter uma rotina, tem que ter uma continuidade. Mas, se você fizer direitinho e respeitar a sua individualidade biológica, você vai ser sucesso. Vou dar meu exemplo. Eu tenho predominância de fibras do tipo 1 na minha panturrilha. Então, eu consigo trabalhar bem minha panturrilha em relação às fibras do tipo 1. Mas, em compensação, eu já não tenho predominância do tipo 1 nos braços. Então, se eu começar a treinar muito e treinar muito pesado, eu defino muito rápido o braço. Então, eu já tenho um cuidado, porque eu não quero ficar com aqueles músculos muito definidos no braço. Mas eu já tenho dificuldade na parte dos membros inferiores. E isso já foi uma observação que eu fiz do meu corpo. Então, você precisa observar o seu. Mas se você quiser de fato saber, faz o exame. Então a professora cumpriu a tarefa dela aqui, deu a dica para vocês, a aula terminou e aí a gente vai voltar na próxima falando aí sobre esportes da natureza. Então fica ligado aí, manda um mexa-se pra gente, boa prática e até a próxima.